Olá, eu sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar mais uma pré-aula dos primários. Não se esqueça, professor, de se inscrever lá no canal ADC Educacional. Se inscreve lá, deixe o seu like, que essa aula vai estar completinha lá no nosso canal. Agora, a nossa lição de hoje é a lição número 2, que vai nos falar sobre Jesus diz, levante-se. Nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 5 e no versículo 1, do 1 ao 9. Sugestão de corinho para você, professor, trabalhar com as suas crianças é o hino da harpa cristã 577. Em fervente oração. É um hino bem conhecido e é bom que as crianças já comecem a se familiarizar com o hino da harpa. Muitas vezes, professora, ajudamos alguém e quando a gente precisa, não recebemos auxílio de ninguém. Já aconteceu isso com você? De esperar o apoio de certas pessoas, mas não aparece ninguém para ajudar. É decepcionante, né, professor? Mas há alguém que não nos desampara, independente da adversidade, das decepções, da solidão. Quando Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas, Ele sempre vai nos enviar socorro. Mantenha firme a sua coragem e a sua fé todos os dias. Não olhe para os problemas, nem para as impossibilidades, professor. Olhe para Jesus e acredite e continue firme até o milagre acontecer. O ponto central da nossa lição, nossa perseverança também é sinal de fé. A nossa insistência e teimosia em não desistir dos nossos sonhos, de não desistir de alcançar o nosso alvo, que é Jesus, também é sinal de fé. Ainda que todas as pessoas digam o contrário, ainda que as dificuldades sejam grandes, enormes, você decide permanecer firme em Deus. E isso é um ato de fé, também é fé. Não devemos deixar a esperança morrer na nossa vida, no nosso coração, mesmo com a demora do milagre acontecer. Nós devemos esperar pelo tempo de Deus, com paciência, pois vale a pena esperar, professor. Destaque bíblico, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós vamos encontrar lá em Romanos 12, 12. A nossa memória em ação trouxe algo aqui diferente, professor. Eu não trouxe impresso, tá? O nosso versículo de memorização é: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vamos encontrar lá em Salmo 40, no versículo 1. A sugestão, né, para a gente trabalhar o versículo bíblico, eu trouxe aqui 15 copos descartáveis, escrevi em uma folha branca, né, espaçadamente cada palavra do versículo, colei com fita durex a mais grossinha e ali a gente vai trabalhar com as crianças. Você vai dividir, né, a sua turma em 2 grupos ou 3, tá? Para depois de ler, né, o versículo na Bíblia, porque a gente não pode esquecer de pedir para elas abrir lá em Salmos, no versículo 1. Mesmo que elas não saibam ler, elas devem começar a manusear, aprender a manusear a Bíblia e se familiarizar, né, com a palavra de Deus. Abrir, ler com elas, né, ler em voz alta. Aí depois você vai dividir a sua turma em 2 equipes ou 3 e vai preparar esse material de 15 copos. O meu deu 15, tá, professor? Mas se você colocar o E sozinho ou outras palavrinhas pequenas, aí vai dar uns 18 copos, tá? Se eu não estou enganada na conta, vai dar uns 18 copos para você trabalhar com cada equipe. Cada equipe vai ter que ter uma torre completa, tá? Então, prepare o seu materialzinho antes, professor, para trabalhar com as suas crianças. Após elas lerem, né, o versículo na sua Bíblia, aí você peça para elas se dividirem, né? Prepare uma mesinha ou um local que elas possam estar fazendo a sua torre. Você vai mostrar para elas como elas devem montar na ordem certa do versículo. Eu comecei
né, de cima para baixo, né? Mas também pode estar começando de baixo para cima, tá? Aí a opção vai ser sua, professor, do como vai iniciar, como vai colar os seus copos, né? Aí você pede para as suas crianças que você explique para elas que você vai determinar um tempo. O tempo você escolhe, professor, determine um tempo para que cada equipe faça a torre na ordem do versículo e você vai estar anotando o tempo de cada equipe, se houve dificuldade, se quantas vezes derrubou o copo, né? Aí você vai trabalhar isso com os seus alunos. Ali eu já deixei explicadinho o que você vai precisar, o material, né, para preparar a memorização do versículo. E também a explicação. O objetivo, né, depois, no final, a aplicação dessa dinâmica é fazer eles refletir sobre o tempo que eles levaram, né, o tempo que eles esperaram para concluir, né, para formar a torre de copos, o empenho para realizá-los, se alguém desistiu, se alguém ficou ali, continuou firme, mesmo os outros coleguinhas desistindo no processo, né, se recebeu ajuda para formar a torre. E isso você vai trabalhar com as suas crianças, porque o tema de hoje vai também trabalhar sobre o tempo, né? Nós vamos falar sobre esperar, ter paciência para esperar o tempo de Deus e não o nosso tempo. Então, essa dinâmica ela é muito importante para a gente trabalhar isso com as crianças. Se elas vão desistir, não conseguindo, porque elas vão querer fazer muito rápido. Então, vai cair copo, não vai ficar na ordem certa, aí elas vão ter que recomeçar. Então, é muito importante trabalhar isso com as suas crianças. Trouxe também o molde, como nós vamos falar de tempo, né, de espera, de paciência. Então, eu trouxe também um reloginho da oração, porque as crianças elas também devem aprender que nós devemos ter tempo para tudo, né? Nós temos que ter tempo para louvar e tudo, adoração. E também elas devem aprender que no momento da oração também há tempo de agradecer, há o tempo também de adorar o Senhor, no momento da oração, de orar pela família, de orar por si mesmo, de orar pelos amiguinhos da escola. E assim, tem tempo para tudo, até no momento da oração. Isso é muito importante a gente explicar para as crianças. Tudo está ali no Google Drive. E também trouxe um modelinho, né, um exemplo do relógio da rotina de sala de aula. Que no começo do meu ministério, trabalhando com as crianças, eu tive muita dificuldade de distribuir o tempo entre a sala, no momento ali da sala de aula com as crianças. Então, isso é uma sugestão para você, professor, para não se perder tanto no seu tempo, porque a gente acaba fazendo outras coisas, se perde na dinâmica, se perde muito tempo na atividade, pouco tempo, no louvor, principalmente, a gente perde muito tempo e acaba ficando pouco tempo para a história bíblica, né? Pouco tempo para aplicar a história bíblica no dia a dia da criança. E a gente não pode deixar de aplicar a história no dia a dia da criança para ela poder ter o entendimento. Então, isso aqui é só uma sugestão, tá? Deixa eu tirar aqui para você. Professor, como é que eu fiz? Eu deixei tudo ali no Google Drive, mas aqui a minha setinha, ela se move, tá? Ela vai girar. E o que eu fiz? O que eu coloquei? Que eu acho que eu não coloquei ali na pastinha do Drive, eu não disse o que eu fiz. Mas você pode usar o colchete, se eu não troquei o nome, né? Aquele é um ferrinho que tem duas abinhas para você usar. Eu usei parafuso, Ruela e porca, que o meu marido trabalha de instalação de antena, e daí ele tem bastante esse material, e daí eu utilizo, né? Então, essa é a minha sugestão
da rotina de sala de aula para você. Também trouxe ali a sugestão de lembrancinha. Lembrancinha, ó, tem um cestinho que é o copo descartável, fiz uma alcinha, fiz a carinha, deixei tudo ali certinho, fiz a carinha do relógio e atrás eu colei o versículo de memorização. E aí você pode preencher com algum doce. Também tem o reloginho, que é cortei o rolinho de papel higiênico, né? Você corta na largura que você quiser e, ó, a criança vai sair com um reloginho. Esse aqui eu coloquei só o rostinho, mas eu trouxe outra sugestão com o versículo bíblico. E aqui também tem porque só a parte A do versículo bíblico. Aí a sugestão você utiliza da maneira que você desejar. Também não podemos esquecer, professor, do nosso panorama, né? Que eu já deixei da aula passada o modelinho ali do nosso panorama da lição. E que a gente trabalhou a lição passada, aí você pode perguntar para a criança se ela lembra de algo, né, da lição passada, quem foi que transformou a água em vinho, e só para a criança relembrar. E a aula de hoje, né? E também não se esqueça, professor, do passaporte missionário, que é o nosso plano de frequência das crianças, assim que elas entrarem na sala, se acomodarem, depois da oração. Aí você pode fazer a chamada, ou você pode também escolher, se não tem muito tempo para a chamada e as crianças ficam muito eufóricas, você pode optar por, então vamos, cada um vai pegar o seu passaporte e vamos colar, né, a nossa missão de hoje, né? Então, daí eles já vão ficar interessados, coloca cada um sentadinho com o seu passaporte, dê o papelzinho, a cola em bastão, e cada um vai colar o seu. Então, agora nós vamos para a nossa curiosidade, professor. O nosso país de hoje é o Canadá, país localizado na América do Norte, e ele engloba desde o sul dos Estados Unidos até o Círculo Polar Ártico no norte. Se eu não estou enganada, ao Polo Norte. A sua capital é Ottawa, não sei se eu pronunciei corretamente, e o idioma oficial de lá é o francês e o inglês. Por quê? Porque também eles têm uma colônia francesa lá, eles falam fluentemente o francês e também o inglês. Olha só que interessante, falam duas línguas. Então, ele é um país, ele é muito conhecido pela educação. 99% da população é alfabetizada. Olha só que interessante. Lá eles incentivam, né, a educação do povo. Os professores são bem remunerados, bem pagos, né? E também tem outra curiosidade, mais de 20% da população é estrangeira. Isso torna um país um dos mais multiculturais, várias culturas de todo mundo. O Canadá, ele tem a maior produção de xarope de bordo do mundo. Esse bordo, né, ele é uma seiva extraída de uma árvore nativa que substitui o açúcar branco por ser doce. Olha só que interessante, quanta coisa a gente está aprendendo, né, com as curiosidades dos países. O Canadá, ele também possui, como eu já falei, uma colônia francesa, mas essa colônia ela se localiza lá na cidade de Montreal. No Canadá também há muitos lagos, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. São 563 lagos. E olha só, o litoral também do Canadá, ele é o mais longo do mundo, que no total, se fosse uma pessoa caminhar, né, ao longo da beira da praia, levaria 4 anos e meio para andar toda a extensão do litoral lá do Canadá. E agora, né, nós vamos para a nossa parte, a melhor parte, né, da nossa aula, que é explorar a Escritura Sagrada, que é o momento da nossa história bíblica. Mas antes de começar, eu vou mostrar aqui o meu cenário, professor. Eu fiz, como a gente vai falar do tanque de Betesda, eu
trabalho muito com papelão. Então, eu trouxe aqui, pelo meu entendimento, lá minha Bíblia de Estudos, né? Tinha 5 colunas e eram cobertas. Então, como se fosse um pentágono. O que eu fiz? Eu fiz tipo pentágono. O meu aqui tá meio tortinho, tá? Na hora que eu fui grampear, ele deu uma entortadinha. Mas é a minha cobertura do meu pentágono. Olha só, professor. Então, mas para a explicação da história bíblica, eu vou tirar, tá, a minha cobertura, professor. Isso aqui eu trouxe só para mostrar para você como eu preparei. Eu fiz 2 pentágonos, tá? Um para a base e outro para a cobertura. A coluna eu fiz com rolo de... Ai, não, de... Meu Deus, está na minha ponta da língua, mas eu não consigo falar. Papel toalha. Rolo de papel toalha, tá? Eu fiz. Teve 2 aqui que faltou o meu rolinho de papel toalha. O que eu fiz? Eu juntei 2 rolinhos de papel higiênico, coloquei uma fixação, enrolei papelão por dentro para ficar na mesma altura que o de papel toalha, tá? Então, a gente formou 5 colunas. 5 colunas do nossa base aqui para o nosso templo. Nosso tanque de Betesda. O meu tanque, eu fiz grudou aqui no meu... Eu fiz uma caixinha de papelão, dei uma enjambrada ali, né? E a minha água é saco de lixo azul, tá? Saco de lixo azul, a gente amassa bem, coloca dentro para formar a nossa água. As crianças, elas não tem que ficar igual, né? Mas parecido para elas poderem visualizar a história bíblica na cabecinha delas. Então, os bonequinhos os palitoches que eu sempre trabalho, né, nas minhas lições, que são os visuais coringas que a gente pode estar utilizando em várias outras histórias. Então, aí esse aqui, que vai ser o nosso paralítico, eu deixei uma cordinha já amarradinha aqui. Por quê? Porque Jesus vai dizer, levante-se e ande. Então, ele vai ter que enrolar a sua cama, um retângulo de papelão, vai ter que enrolar a sua cama e colocar, né? Aí você coloca aqui já deixe prontinho, tá, professor? Ó, já deixe prontinho para facilitar na hora que você estiver contando a história bíblica. E aí ele vai sair andando, né, com a sua cama. Então, vamos para a nossa lição, professor. Já expliquei como a gente montou, né? Então, o nosso Jesus, vocês já sabem. Então, vamos lá para a nossa história. A história de hoje é de um homem que não desistiu de esperar em Deus. Ele precisava de uma cura, pois não conseguia mexer as pernas. E foi bem difícil para ele. Mas ele não desistiu. Ele esperou por 38 anos para ser curado. Olha quanto tempo. Aí você pode perguntar para suas crianças se elas sabem quanto tempo é o 38 anos, né? Aí você pode estar exemplificando com elas através da idade delas, né? Ou dos pais delas, você pode estar usando também, para elas tentar entender o quanto, por tanto tempo ele ficou daquela maneira, né? Esperando para ser curado. E também você pode perguntar se elas acham que isso é muito tempo, né? Algumas crianças podem saber. E daí esperem elas responder e depois você responda, sim, é muito tempo. E Jesus, aí fale que Jesus... Pegue o seu Jesus. Fale que Jesus estava chegando a Jerusalém e ele foi até o templo. Também você pode falar para suas crianças que o templo, naquela época, tinha vários portões, né? E um dos portões que Jesus estava perto era a Porta das Ovelhas, que existia um tanque com 5 colunas cobertas e esse tanque se chamava Betesda. Aí você vai
falando que ao redor do tanque havia muitas pessoas enfermas, paralíticos, tinha cego, né, e várias outras doenças. Eles ficavam ali deitados. As crianças podem perguntar, mas por que eles ficavam deitados ao redor do tanque, Pro? Aí você vai falar para eles que a Bíblia nos diz que eles estavam esperando o movimento das águas. Por quê? Porque diziam que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Se você quiser, professor, você pegue o saco de lixo e agitava as águas. Agitava as águas e o primeiro doente que entrasse dentro do tanque, ele seria curado de qualquer doença. Não importa a doença que ele tivesse. Quando ele entrasse no tanque, o primeiro seria curado. E fale também que naquela época não existia muitos recursos, a maioria das pessoas era muito pobre. Por isso o tanque de Betesda estava sempre com muitas pessoas esperando o momento do milagre. Então, entre essas pessoas, havia um homem, mostre para eles, para as crianças, primeiro quem vai ser o paralítico. Havia um homem, se você também quiser, você pode pegar a caminha dele, né? A caminha. Havia um homem que estava entre essas pessoas e ele era doente, sim, doente das pernas. Ele não andava. Fazia 38 anos, mas Jesus que estava passando por ali, ele viu aquele homem, e ele, como Jesus já sabia que esse homem estava tanto tempo esperando pela sua cura, Jesus perguntou assim, você quer ser curado? Quem é que não quer ser curado, né? Então Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Mas o homem, na mesma hora, ele respondeu para Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. E cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aquele homem estava sozinho, crianças. Ele não tinha ninguém, ele não tinha amigos, ele não tinha familiares para ajudar ele. Por mais que a gente tenha pessoas que nos amam, algumas vezes, em situações difíceis, nós também podemos nos sentir sozinhos. E se isso acontecer, crianças, lembre-se que Jesus está sempre olhando por nós. Ele sim se importa com o que está acontecendo com a gente e com o que a gente está sentindo. Ele se importa muito. Por isso, independente de qual seja a situação difícil, nós devemos acreditar, devemos crer e esperar com paciência no Senhor, porque os que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. E aquele homem descobriu isso. Entre tantas pessoas que Jesus estava ali olhando, Jesus viu ele. Se importou com esse homem. E quando o homem respondeu que não tinha ninguém para ajudá-lo, Jesus disse assim, homem, levante-se, pegue a sua cama e anda. E vocês sabem, crianças, que naquele momento, aquele homem não duvidou nem por um momento, ele não duvidou, ele acreditou no que Jesus disse e no mesmo instante, este homem se levantou, ele foi curado sim, ele pegou a sua cama, ele enrolou a sua cama e ele colocou sim debaixo do seu braço, vou colocar aqui. Colocou debaixo do seu braço a sua cama e começou a andar. O nosso Deus Todo-Poderoso operou o milagre na vida daquele homem. Olha só, quando a gente precisa, sempre Jesus, ele vem em nosso favor, em nosso socorro, sempre pronto para nos curar. Nós só precisamos permanecer firmes,
firmes a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque Ele não nos desampara. E mesmo sozinho, por tantos anos, este homem, ele não desistiu. Ele era esforçado, porque ele ainda tentava chegar até o tanque, se arrastando, usando as mãos. Ele tentava, ele ainda se esforçava. Ele manteve a fé em Deus e o Senhor o honrou. Professor, fale para a sua criança que quando ela estiver com algum problema, se está esperando por alguma resposta, não desanimar. Se tem algum problema na sua casa, com os seus pais, com o seu irmão, com alguém, ou até mesmo com a própria criança, para ela não desanimar, para ela esperar que Deus, Ele tem resposta para tudo. Deus, Ele tudo pode. A gente só tem que se manter esforçado, se esforçar, continuar acreditando e esperando no Senhor Jesus, porque no tempo certo Ele virá em nosso favor e nós veremos o milagre acontecer na nossa vida. Você, criança, você, professor, no tempo certo você verá o milagre acontecer na sua vida. E este é o momento, professor, de nós finalizarmos a nossa lição com a nossa caixinha de oração. Por quê? Porque nesse momento a gente aproveita para depositar na nossa caixinha de oração as nossas necessidades ao Senhor. Porque muitas coisas a gente está esperando também pelo milagre de Deus, pela mãe. Tem crianças que só elas vão para a igreja, os pais não vão. Então, elas estão esperando o pai e a mãe acompanhar elas para ir para a igreja. Elas estão esperando a cura da avó, a cura da mãe, a cura do pai. Elas estão esperando que o pai largue a sua bebida. Elas estão esperando que a mãe dê mais atenção a ela. Então, esse é o momento de nós depositarmos agora no Senhor, em oração, as nossas necessidades. E eu convido você, professor, com as suas crianças, a manter sempre uma caixinha de oração. Peça para elas colocarem ou falarem para você e você escrever num papelzinho o que elas querem receber oração. Qual é o pedido de oração delas? Coloque na caixinha, reúna as suas crianças, ore com elas sobre essas necessidades. Que Deus vai fazer a obra, embora a gente não vê, muitas vezes a gente não vê com os nossos olhos, nós professores, mas Deus ele está operando no coração da sua criança. A nossa parte é plantar a semente da palavra de Deus no coração de cada uma, plantar a semente da fé, da esperança, para que elas no tempo certo venham florescer, venham crescer e frutificar no caminho de Deus. E para isso, nós estamos aqui, para levar elas ao pleno conhecimento de Deus, fazer a nossa parte, o ID do Senhor. E professor, chegamos ao mais no final da nossa aula e eu espero que você tenha gostado da sugestão da aula de hoje. E para a próxima aula, professor, a próxima aula nós vamos aprender que através das limitações, das dificuldades e fraquezas, Jesus ele cria oportunidade para vermos a glória de Deus. Olha só que interessante. Olha só, eu aguardo você, professor. Que Deus abençoe você, as suas crianças, a sua aula. Não se esqueça de se inscrever lá no canal ADC Educacional, deixar o seu like, seu comentário. Agradeço a cada um que tem nos acompanhado até aqui. Agradeço os seus comentários, Muito obrigado por participar das nossas aulas e até a próxima. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo.